Então vamos lá? Hoje a gente vai falar aqui sobre 3 empresas que são boas ali, né? Bem interessantes do ponto de vista numérico mesmo. E o que você considera uma empresa boa, Raul? Bom para mim é o que dá lucro, né? Uma empresa que gera lucro consistentemente há mais de 10 anos aí, por exemplo, eu já considero uma empresa boa. Porque por mais que a gente diga que eu não gosto daquela ação, eu não gosto dessa ação X ou Y, o fato é que empresas que têm lucro, né, são menos frágeis que as empresas que não têm lucro. Então quando eu falo aqui que a empresa é boa, significa que eu sou investidor dessa empresa? De forma alguma. Significa que você deveria investir nessa empresa? De forma alguma. Significa simplesmente que eu estou lançando aqui para você 3 empresas super interessantes como forma educativa. A gente sempre aprende alguma coisa olhando essas empresas. Lembrando sempre que você nunca deve tomar uma decisão de compra ou de venda, né, baseado simplesmente em um vídeo que você assistiu no YouTube. Não cometa esse tipo de equívoco. A SLC Agrícola, né? A SLCE3, né? Uma empresa muito interessante, a SLC Agrícola. É uma empresa que a maioria das pessoas não ouviu falar e ela é de um dos principais ramos aqui do Brasil, né? Que é o agronegócio. Ela é uma empresa muito interessante, ela atua com 3 principais ramos ali de cultura, são commodities, né? Então muita gente não gosta de empresas comoditizadas porque elas são cíclicas. O que acontece, Raul? É uma empresa cíclica, você depende ali, você tem soja, milho e algodão, que é o que ela planta ali, né, o que ela exerce principalmente. Se choveu esse ano, se não choveu esse ano, se aconteceu uma estiagem maior, se aconteceu uma coisa, qualquer coisa, se o preço da saca subiu, se o preço da saca aumentou, qualquer coisa influencia diretamente nos resultados dessa empresa. Então, quando a gente fala de uma commodity, a gente sempre está associado ao preço dessa commodity, né? O preço do café ele muda, o preço da soja ele muda, o preço do milho ele muda, o preço do algodão ele muda. Então, sempre que a gente ouve falar desse tipo de empresa, muita gente já torce o nariz, porque imediatamente quando você olha os balanços, você vai ver ali que existe realmente um descontrole, você não tem uma previsão ali realmente de caixa, uma coisa desse jeito, mas a gente tem que lembrar sempre que você come soja em tudo, tá? Tem soja, você come milho, isso são coisas que dificilmente vão acabar, né? São produtos ali que o ser humano não vive sem. Então, apesar de ser um setor super complicado, super cíclico, tudo no mundo pode acabar. Agora, a fome do ser humano não acaba. A gente sempre tem fome, a gente vai precisar comer. Então, são produtos extremamente rentáveis, apesar da sazonalidade ali, né? A empresa foca sua atuação ali em 6 principais estados, né? Goiás, que é o estado onde eu estou agora, é um grande estado do agronegócio, né? Ela foca também na Bahia, ali onde ela deve plantar algodão. Já passei por grandes campos de algodão ali, é super lindo, acho super bonito. Tem o Maranhão também, né? Onde ela tem Piauí, Mato Grosso do Sul. É uma concentração grande aqui no centro-oeste, né? E alguns lugares realmente famosos aí pelo agronegócio, né? A pecuária é mais famosa no sul do Brasil, mas aqui no meio aqui a gente tem terra para tudo quanto é lado. O pessoal monta dupla sertaneja e planta algodão, soja e gado aqui, né? Planta gado, é isso mesmo, plantar gado. Cada um desses produtos aí possui um certo tipo de relevância ali no faturamento da empresa. Então você vê que a área plantada, né? 19% da área plantada é milho, mas só 10% da receita é milho. 28% da área plantada é algodão e aí 50% do lucro é algodão. Olha que doido, né? Aí você deve pensar, por que eles não plantam só algodão? Porque o ano que o algodão der errado tem que ter outra coisa. E aí ali 53% é soja, que é a maior parte do plantio, e 40% da receita é soja. Então você vê ali que o milho aparentemente é o menos lucrativo, talvez. Talvez é justamente por causa da volatilidade ali, né? Então você vê, já brincou de dar uma olhada nos contratos de negociação de milho futuro? Muito interessante. O Ibovespa também tem ali, o BMF, né? Tem uma parte onde você pode negociar contrato de milho, contrato de boi, né? Você pode negociar contrato de tudo quanto é coisa das commodities. Ele é muito engraçado, muito interessante. Perder dinheiro com isso é muito gostoso para muita gente aí. Tem gente que gosta bastante disso. Brincadeira, gente. Mas de fato é um mercado bem arriscado ali. Então você vê aqui que o milho, né, no EBITDA ali é 6%, a soja é 43% e o algodão é 51%. Você vê que modifica no EBITDA, né, porque tem uns impostos diferentes, cada coisa que é incentivada, cada coisa que não é. De área total, a SLC Agrícola ali, né, ela tem 449.596 hectares, né, 1 hectare ali tem mais ou menos 10 mil metros quadrados. Isso é muito grande, não dá nem pra gente imaginar, 10 mil metros quadrados é muito grande, cada hectare aí você tem 449 mil hectares. É com isso aqui que a gente tem noção do tamanho do Brasil, né? O que eles têm ali de fazenda talvez seja o tamanho de alguns estados inteiros de outros países aí. Então, são 11 fazendas próprias e 6 em parceria, totalizando assim 16 fazendas agricultáveis, né? Eles também têm uma parceria ali com outras empresas. Então aqui você vê o mapinha deles, das fazendas ali, né? As 11 fazendas, você vê onde elas ficam, os municípios onde elas ficam, né? As roxinhas ali são as fazendas da SLC Land Co, né? Land Corporation, Joint
venture com o grupo Roncador e uma joint venture com o grupo Mitsui. O que é uma joint venture? Né? Quando duas empresas se reúnem para fazer um negócio. Vamos supor, o investidor Sardinha e a sua empresa Company vão se juntar aqui e vão criar essa plataforma. Isso seria uma joint venture entre duas empresas. Então, em termos de indicadores fundamentalistas, a ação da SLC3, né, tem os seguintes indicadores. A cotação dela hoje está 24,45, o PL está 13,17, o PVP está 1,72, o ROI é de 13,1%, a margem líquida é de 11,2%. A empresa é uma empresa ali que não é endividada, 0,85 vezes o patrimônio dela é bem vasto, né? Você vê ali de ativos, ela tem 7 bilhões 279 milhões 290 mil reais. É uma empresa small cap, pequenininha aí, mas negociada a indicadores relativamente interessantes para o ramo de negócio dela, pelo menos na minha opinião. Eu acho uma empresa extremamente curiosa, não gosto tanto do setor por não entender, por preconceito, mas justamente por isso estou começando a estudar mais. Antes da gente falar aqui da próxima, que é do setor imobiliário, eu já queria pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like, porque aqui você aprende todo dia, cara. Todo dia chega uma notificação e você vem aqui e vai aprender alguma coisa. Eu te garanto que se você acompanhar esse canal, você vai melhorar como investidor no longo prazo, né? Tudo na vida é assim, um videozinho por dia a gente chega lá. E lá no meu Instagram, @o_raulsena, a gente está falando sobre várias coisas lá, eu estou respondendo perguntas de vocês e tudo. Postei um texto super legal, vai lá e olha a última foto. A última foto que eu postei tá bem interessante. Estou falando hoje no dia 22, tá? Então foi a última foto que eu postei mesmo, você pode ir lá e olhar. Então a EZTEC, tá? EZTC3, né? Uma empresa ali que atua no ramo imobiliário, que atua principalmente na aquisição de terreno, construção, incorporação e comercialização dos empreendimentos, né? Uma empresa muito interessante ali. A empresa do segmento imobiliário ali trabalha com a comercialização de imóveis e por conta disso ela depende de fazer um estudo amplo ali, né? De localização, perspectiva de valorização, durabilidade, margem de lucro, entre outras várias coisas, né? Nesse sentido, a EZTEC cumpre bem o seu papel ali, poderia chamar de EZTEC ou vocês preferem EZTEC mesmo? E é majoritariamente pautada em São Paulo, né? Então é uma empresa que ela está bem ali restrita ao mercado paulista mesmo. Com empreendimentos na maioria das vezes de alto padrão, quem já viu algum empreendimento que é de São Paulo já viu com certeza, são empreendimentos bem caros mesmo da EZTEC. Em 2020 a empresa já fez ali o lançamento de 3 empreendimentos e mais 3 ainda vão ser lançados esse ano. Quando a gente vê uma queda na redução da taxa de juros, as pessoas procuram comprar bens duráveis. Por quê? Porque a taxa está baixa, significa que o financiamento fica mais barato, né? Então a gente está vendo aí uma explosão do mercado de construção civil que contratou mais ou menos 5 mil pessoas, está extremamente aquecido. Mas não só por causa disso, né? A EZTEC ali é uma empresa que tem lucros consistentes e tudo, esse setor também passa aí por essas flutuações e quanto mais complexo é uma empresa, mais os investidores costumam correr dela. Por quê? Porque é mais difícil de analisar, é mais difícil de prever, é mais difícil de olhar, né? Então essas empresas acabam ficando ali de fora um pouco. Eu mesmo evito falar desse tipo de empresa, porque as empresas cíclicas, se você fala delas aqui num dia, no outro você pode pegar uma porrada e aí você vai sofrer rage, porque as pessoas não entendem ali como que funciona esse tipo de empreendimento. Mas eu vou deixar de medo e de frescura e vou falar realmente para vocês aqui sobre as coisas que estão acontecendo e que tá aí. A construção civil contratou 5 mil pessoas, foi um setor que o VGV, né, ali tem aumentado bastante. A gente vê um crescimento nesse mercado, foi um dos melhores anos da Caixa Econômica Federal na história, talvez o melhor até agora, né? Então assim, no mercado totalmente desaquecido, a gente vê na área imobiliária aquecida graças à redução de juros e a gente está vendo também agora chegar imóveis na classe mais pobre também. Esse juro baixinho assim ajudou muito a classe pobre. A classe média já adquiriu seus imóveis na última leva, né, de explosão imobiliária do Brasil e agora a gente está vendo a classe mais pobre ainda começar a aquisição aqui de imóveis também. São mais de 100 empreendimentos aí, o que foram lançados ou que estão em construção, majoritariamente localizados ali na zona sul de São Paulo, né? No ramo imobiliário, a empresa trabalha sobre 3 vertentes: empreendimentos residenciais, empreendimentos comerciais, empreendimentos mistos, né? Todos os empreendimentos da empresa são divididos em 4 segmentos aí, sendo eles o setor econômico com VGV ali de 8 milhões a 50 milhões, o médio, né, com VGV ali de 51 milhões a 100 milhões, o Smart Living, né, com VGV ali de 101 milhões a 250 milhões, o alto com VGV ali de 250 milhões para cima. O VGV é o seguinte, eles estipulam ali quanto que vai custar cada apartamento, por exemplo, soma o valor todo e fala quanto vai ser ali o valor geral de vendas, quanto vai ser o total que eles vão lucrar ou faturar nesse empreendimento. Então a gente pode falar de alguns principais indicadores dela aí, mas a primeira coisa que eu queria falar é que a dívida líquida dela é negativa. Então uma empresa que tem ali 1 bilhão 266 milhões e 600 mil em caixa é uma empresa muito interessante, principalmente nesse mercado que tantas empresas são alavancadas. Como elas têm muito patrimônio, a facilidade delas de se alavancar é gigante. E essa empresa não tem aí então dívida, né? Então a gente vê ali uma cotação de R$ 41,07 hoje,
um PL de 26,55, né? Um PVP de 2,36, um ROI ali extremamente complexo, 8,9%, e uma margem líquida de 38,8%. Construir imóvel e ter gado no Brasil é um trem que dá dinheiro, gente, não tem como. Então vamos falar de Sabesp. Sim, a gente vai ter que falar da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Não tem jeito da gente não falar da SBSP3 num vídeo desse. Por quê? Porque ela é uma ação que não é tão falada, né? A Sanepar acaba atraindo todas as atenções para ela ali, porque realmente é uma empresa muito redondinha, muito boa, né? Mas a Sabesp é uma empresa extremamente lucrativa, tem lucros consistentes, pertence aí de certo modo ao Estado dali, acaba que aquela coisa majoritária, a gente sente uma agoniazinha, mas não tem jeito de não falar de Sabesp, porque apesar de tantos governantes ruins terem pegado ela na mão, o mercado de saneamento é tão interessante que ele aceita alguns desaforos, né? Então, o negócio da empresa é pautado no seguinte segmento. Se você não sabe, né, o fornecimento de água, a coleta de esgoto e o tratamento de esgoto. É aquela empresa aí da sua cidade que chama Sane alguma coisa, né? A daqui de Goiás é Saneago. Então, você deve ter aí a sua Sabesp equivalente. Então, em números gerais, a empresa atende 372 municípios de São Paulo, 28,1 milhões de pessoas abastecidas com água, 24,5 milhões de pessoas abastecidas com coleta de esgotos, né? Responsável ali por cerca de 30% do investimento em saneamento básico feito em todo o Brasil. Além desses produtos, a empresa também atua aí com serviços de consultoria sobre uso racional da água, planejamento e gestão comercial, gestão financeira e operacional do uso da água, né? Então, atualmente, ela atua além do Brasil, ela atua também no Panamá, Honduras e Nicarágua, né? É aquelas, eu não curto muito empresa estatal, realmente 50,26% da empresa pertence ao Estado, mas aqui vale aquelas duas observações ali da zoeira, né? A gente tem o Guedes ali sinalizando uma olhadinha maior para esse mercado de privatização. Vai que numa dessa aí, mas brincadeira, não tem como, que essa daí não está no poder do senhor Paulo Guedes. Mas o que está no poder do senhor Paulo Guedes é o marco do saneamento. Então, quando vai vir aí o marco do saneamento, quem sabe a gente não vê uma Sabesp reformulada aí, não comece a ser, então tá na boca de todo mundo, tá na boca da galera. Então, em termos de indicadores fundamentalistas, a SBSP3 tem os seguintes indicadores ali, né? Ela tem a cotação de R$ 62,50, PL de 20,60, o PVP de 2,03 e o ROI de 9,8, né? A margem líquida aí da empresa é de 11,4%. É uma empresa no setor extremamente perene, né? Apesar de qualquer coisa que a gente não tem como discutir, ninguém deixa de usar água, pode passar a crise, pode acontecer o que quiser acontecer. Ela tem um endividamento ali baixo em relação ao patrimônio, né? 0,69 vezes. É uma empresa de certo modo bem interessante. O que pega nela ali, que eu acho que a galera acaba não comentando muito sobre ela, é que o dividend yield dela recentemente está ali na casa de 2,2%, né? E para empresas desse setor, a galera prefere um dividendão mais gordo. O vídeo de hoje foi só. Comenta aqui embaixo para mim 3 empresas desconhecidas que você gosta. 3 desconhecidonas. Tem que ser empresa assim, negócio tipo teca, pá, pode ser ruim, pode ser boa, só desconhecida. O importante é só a gente botar aqui na mesa. Vamos discutir sobre isso. Então, beijão. O vídeo de hoje foi só. Até a próxima.